Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, dos pré-socráticos. Então a gente vai para a parte 3 dessa aula, né? Lembrando que a gente tem dois objetivos principais aqui, né? O primeiro é o fato dessa questão dos pré-socráticos ela normalmente ser cobrada no Enem, né? Se não é a parte mais importante da história da filosofia, mas vez ou outra sempre cai alguma questão relacionada a esses pensadores, né? No Enem. E a outra é a questão da gente compreender esse cenário aí do surgimento da filosofia, né? Então a gente observa que ali existiam condições bem específicas e não por acaso, né? A filosofia vai nascer justamente naquela região da Jônia, né? Ou da Liga Jônica, né? Quando você tem um conjunto de cidades ali com uma visão bem progressista do mundo e tinha como característica principal, né, da sua vida investigativa esse fato de você ter uma classe, né, intelectual que estava fora dos templos, né? Ou seja, uma classe não sacerdotal e também o fato, né, da política, né, do governo não interferir muito, né, nesse tipo de investigação, né. Então você tinha ali condições de liberdade muito grande para esses indivíduos realizarem esse tipo de investigação, né, até o momento ali que há a invasão dos persas, né, naquela região. Isso também é um fator interessante, porque essa prática, né, investigativa que nasce ali na Jônia, ela acaba inclusive se espalhando por outras regiões da Grécia, né, como a cidade de Crotona, né, a própria cidade de Eleia, né, que essas duas aí ficam ali na região onde hoje, né, é a Itália, mas na época é ali no século VI, né, 5 a.C., fazia parte do mundo grego. Então o objetivo é a gente entender aí como se iniciou, né, quais são as condições desse surgimento da filosofia. Então a gente vai ver aqui as ideias de alguns pré-socráticos, né, ver que tipo de inovação trazer aí a sua perspectiva de mundo, e também como se dava, né, essa investigação que o Pitágoras vai nomear aí como filosofia, certo? Então nós vamos, né, hoje dar uma olhada na vida do Heráclito de Éfeso, né, aquele da famosa frase, né, que diz que não é possível entrar no mesmo rio 2 vezes, né? O Heráclito ele vai nascer ali no ano de 540, né? Ele vai morrer no ano de 480. Ele já vive já numa Jônia, né, que já tinha o domínio persa, né? Mas ele acaba dando continuidade a essa tradição aí da pesquisa, né, da investigação filosófica que era própria daquela região, né? Outra questão sobre o Heráclito é que ele vinha de uma linhagem aristocrática, né? Ele vinha de uma família importante ali daquela região da Jônia, né, de Éfeso, né? E uma das características do Heráclito, né, normalmente quando manuais se remetem a Heráclito, né, então acaba traçando ele como um sujeito bastante arrogante, né, e muito confiante na sua superioridade, né, intelectual. O Heráclito ele fica conhecido como o obscuro, né? Então ele fica conhecido obscuro por conta da maneira, né, como ele expressava aí suas sentenças, né? Mas essa obscuridade, né, muitos afirmam que era inclusive proposital, no sentido de partindo, né, dessa visão aristocrática de mundo, né, do Heráclito, impedir que essa mensagem fosse uma coisa muito popular, né? Então uma mensagem ali
acessível somente para indivíduos específicos, né? Uma outra característica interessante do Heráclito, né? Eu considero isso também uma espécie de inovação quando se compara ali com a escola milésia, né? Que é formada pelo Tales, né? Pelo Anaximandro e pelo Anaxímenes, né? Que eram indivíduos claramente experimentalistas, né? Indivíduos que olhavam o cosmos, a realidade, né? Externa, né? Observavam a natureza no sentido de buscar ali regularidades. O Heráclito, ele é um indivíduo que pensa nessa questão da subjetividade, né? Essa questão da reflexão, pensando aí o refletir, a ideia de refletir como voltar para si mesmo, né? Então essa tentativa de busca de si, essa tentativa de compreensão de si, que pode ser traduzida por uma expressão do próprio Heráclito, né? Onde ele afirma o seguinte: andei procurando por mim mesmo, né? Então é uma espécie aí de preâmbulo, né? De uma outra questão, de uma questão muito próxima que o Sócrates também afirmava, né? Essa ideia de conhece-te a ti mesmo, né? Então muitas vezes o filósofo, né? O investigador, ele está preocupado em conhecer o mundo, né? O macrocosmos, né? E muitas vezes ele não conhece a si mesmo, né? Ele não conhece as suas motivações pessoais, né? A razão dos seus desejos, né? A razão das suas frustrações, não compreende o seu lugar no mundo, né? Não compreende uma forma de se realizar dentro da vida, né? Então o Heráclito já traz esse tipo de reflexão, né? Ou seja, pensar não somente a natureza, mas também pensar essa questão da subjetividade do homem, né? Uma outra questão também que a gente vai encontrar aí na filosofia do Heráclito, né? É essa noção de buscar compreender a natureza das coisas, né? O que é compreender a natureza das coisas? É compreender como as coisas são de verdade, para além dessa questão da mera aparência, né? Ou seja, compreender a essência das coisas, compreender o ser das coisas, né? Que é uma questão que a gente vai encontrar ali explorada em grande medida, né? Em Platão, essa tentativa aí de separar aquilo que seria a doxa, né? Aquilo que seria a opinião, aquilo que seria o mundo das aparências, daquilo que seria a essência, daquilo que seria episteme, né? Aquilo que seria o conhecimento verdadeiro, né? Então a gente já vê esse elemento aí aparecendo na filosofia do Heráclito, né? Bom, não podemos esquecer, né, que o Heráclito ele está ali colocado dentro de uma categoria de filósofos, né? Que é a categoria dos pré-socráticos. Então esses pensadores, né, esses primeiros filósofos, eles são conhecidos como pré-socráticos, não somente pelo fato deles precederem Sócrates, né, precederem ali Sócrates, Platão e Aristóteles, que é o auge da filosofia grega, né, mas assim, o que caracteriza os pré-socráticos em sua essência é o tema, né? Então todos eles realizavam ali um tipo de, cada um dentro das suas características, mas eles realizavam um tipo de investigação bem específica, né? E que investigação específica era essa? Era a questão da cosmologia, né? Então a cosmologia, essa tentativa de compreender o cosmo, né? Compreender o universo, né? Compreender a natureza, o physis, né? E havia uma crença em comum entre eles, né, que era essa ideia de que existia um marqué, né, um princípio da realidade, e também tentar compreender a maneira como funcionava, né, esse universo, né, que lógica aí que regia o universo, né. Então o Heráclito vai construir aí uma teoria, né, que ficou conhecida como doutrina dos opostos, né. O que seria a doutrina dos opostos, né?
seria a ideia, né, a noção de que a realidade se explica a partir da relação entre os opostos, né? Ou seja, dia e noite, inverno, verão, quente, frio, alto e baixo, né? Ou seja, uma compreensão da realidade a partir de uma perspectiva dialética. E quando a gente vai falar em dialética aí, nós não estamos falando só de dialética no sentido de diálogo, né, de tese, né, síntese, antítese, né, um debate argumentativo, né. Mas toda vez, né, que você tem essa relação de equilíbrio, né, esse tensionamento entre opostos, né, a gente tem aí essa noção de dialética, né. Então, sendo assim, frase do próprio Heráclito, né, ele vai dizer que é a doença que torna a saúde agradável, né? Ou seja, você conhece o valor da saúde, né, a partir da doença, né, que seria o seu oposto, né? Bom, uma outra questão relacionada ao Heráclito, né, é que ele rejeita a cosmogonia. O que é a cosmogonia, né? A cosmogonia é a ideia que reza, né, que a origem do universo e das coisas se deu a partir do nascimento e surgimento dos deuses, né, e sua posterior influência, né? Então, como se o universo, né, fosse criado aí, o universo, as coisas e a realidade fosse criadas pela influência dos deuses, né, a partir da ação dos deuses. Então, o Heráclito vai rejeitar essa ideia, né? Então, ele vai trabalhar aí só dentro da esfera da cosmologia, né? Ou seja, o cosmos, né, como sendo algo passível de uma apropriação racional. Então, ele vai dizer o seguinte: a ordem, né, ou cosmos, é a mesma para tudo. Nem Deus nem o homem a criou, mas ela sempre existiu e existirá. É o fogo eterno sendo aceso no tempo certo e extinto no tempo certo, né? Só fazendo mais uma observação, né, para poder explicar essa frase, né, essa expressão aí do Heráclito. Quando ele vai falar de cosmos, né, o cosmos não é só a noção do universo, né? Então essa palavra cosmos remete à ordem, né? Remete a um todo organizado, né? A ordem que seria oposta à noção de caos, né? Então o que ele quer dizer com isso, né? Primeiro, que o universo não foi criado a partir da ação dos deuses, né? No primeiro momento. E no segundo momento, essa concepção do universo como um todo organizado, né? Um todo regido por princípios, por regularidades e, portanto, passível de uma compreensão racional, né? Passível de uma apropriação racional. Então, o Heráclito vai dizer que, né, o cosmos é um todo, né? Só que ele é regido, né, por um processo dinâmico e ordenado, né? Outra questão importante de Heráclito é a sua noção de arqué, né? Então, para o Tales, esse princípio, né, que é gerador de todas as coisas, seria a água, né? O Anaximandro diria que é o ápero, né? Ou o elemento indeterminado, né, subjacente, né, à natureza, à realidade, mas que tem essa influência aí na constituição do mundo, né, na constituição das coisas, né. Se o Anaxímenes vai dizer que é o ar, o Anaximandro vai trabalhar com a noção de que arqué, o princípio, né, fundador da realidade, seria o fogo, né. E ele vai trazer aqui alguns motivos. Então ele fala sobre o fogo que é visível nos corpos celestes, né? Então, para ele, isso é a manifestação de uma energia ígnea, né, invisível, e que está eternamente suportando aí o processo cósmico, né? Ele vai afirmar o seguinte, abre aspas, né? Todas as coisas são uma mudança para o fogo, e do fogo para todas as coisas, como mercadorias para o ouro e do ouro para
a mercadoria, né? O Heráclito, né, também vai trazer a sua famosa ideia, né, a noção do fluxo universal, né? Essa ideia de que a realidade é dinâmica, né? Que é expressa ali na sua famosa frase: não é possível entrar no mesmo rio duas vezes, né? Ou seja, essa ideia de que tudo está em constante mutação, né? Aí de forma uniforme e contínua, né? Essa teoria também que é conhecida como teoria do devir, né? Essa teoria de que o princípio da realidade, né? Esse princípio que rege, né, a realidade, o universo, seria essa noção aí de movimento, né? O fluxo, né? Bom, agora nós vamos falar, né, sobre uma escola que ficou conhecida como, né, escola eleata, né? Os eleatas, fazendo referência a essa escola que surgiu ali na cidade de Eleia e tem como dois dos seus principais representantes o Parmênides de Eleia e o Zenão de Eleia, né? Então, o que era Eleia, né? Onde é que era Eleia, né? Então, Eleia era uma colônia grega que fica no sul, onde atualmente é a Itália, né? Ficava no sul, onde é atualmente a Itália, né? Então pensa assim, o que foi que aconteceu, né? Que de repente a filosofia nasce como grega e está ali agora naquela região da Itália, né? Na verdade, a região do sul da Itália, à época, né, era formada ali por colônias gregas, né? E muito por conta, né, da dominação persa ali na região da Jônia. Então vários, né, desses indivíduos que já praticavam a filosofia, esse modelo de investigação, né, já tinham criado ali escolas, como é o caso, por exemplo, do Pitágoras, né, que tinha ali uma das mais famosas. Então surge ali essa escola de Eleia, né? Então, formada por indivíduos que vêm, muitos deles, né, ou descendentes, ou vieram ali daquela região da Jônia e trouxeram não só, né, não só efetuaram essa mudança, mas eles também trouxeram consigo essa cultura, né? O Parmênides, né, de Eleia, que é aí o principal nome dessa escola, né? Um indivíduo da mesma forma que Heráclito, né, que veio de uma família rica, né, e aristocrática. A essa altura, né, os eleatas, eles tinham uma forte influência também da escola pitagórica, né? O que os eleatas produziram enquanto filosofia, né? Tem um verso, né, chamado um verso do Pitágoras, né, um poema, né? Na verdade um poema, um texto que muito embora o que se tem dos pré-socráticos, né, são fragmentos, né, ou doxografia, ou seja, o conjunto das opiniões dos pré-socráticos, né? O Parmênides, ele conseguiu aí, né, deixar como legado um poema praticamente inteiro, né? Onde esse poema é dividido em duas partes, né? Então uma que chama O Caminho da Verdade e outra que chama O Caminho da Opinião, né? Então a gente vê aí uma inovação, né? Uma contribuição muito importante, que inclusive vai influenciar em grande medida a própria filosofia platônica, né? Então, se você pega, por exemplo, aspectos ali da teoria das ideias de Platão, né? Essa divisão de mundo sensível e mundo inteligível, né? Essa noção de que o mundo sensível, né, é o mundo das aparências, né? É o mundo das paixões, é o mundo corruptível, né? É o mundo do provisório, é o mundo do movimento. E o Platão considera isso, né, como o mundo da opinião. Por outro lado, você vai ter a famosa teoria das formas, né,
ou teoria das ideias, que remete um pouco, né, me parece ali que tem essa influência muito forte do pensamento do Parmênides, né? Essa ideia de que existe o mundo das aparências, o mundo das opiniões, esse mundo das ilusões, esse mundo dos enganos, né? Esse mundo do engano, em contraposição aí a uma outra forma de compreender a realidade, e essa outra forma seria pela via da razão, né? Seria pela via do pensamento, e é justamente nessa via que estaria contido, né? Essa ideia de uma verdade, né? Outra questão do Parmênides, né? Outro aspecto famoso da filosofia do Parmênides é a noção de unidade das coisas, né? Então, quando ele pensa, por exemplo, o cosmos, né? Ele vai trazer algumas ideias aí que inicialmente parecem um pouco estranhas, né? Mas quando você analisa ela no plano racional, elas acabam fazendo bastante sentido, né? Que é justamente essa ideia da unidade do universo, né? Então, essa ideia de que não existe separação entre as coisas, não existem coisas particulares, né? Ou, resumindo em uma frase, né, do próprio Parmênides, né, essa noção de que tudo é um, ou seja, né, o universo é um grande todo, né, e ele vai justificar isso, né, a partir da seguinte tese, né. Então, ele fala, para que existissem coisas separadas, seria necessário a existência do não ser, né, ou seja, que não existissem coisas, uma espécie de vazio, né, entre essas coisas, entre essas coisas particulares, e o não ser, né, o nada, ele não existe e, portanto, não pode ser pensado, né? Então, essa ausência aí do nada, né, não sei se eu poderia chamar isso de vazio, né, mas talvez para deixar essa questão aí mais didática, né? Então, era necessário que existisse essa coisa, né? E segundo o Parmênides, o não ser não é. O que ele quer dizer isso? O não ser, né? Não é. Ou seja, aquilo que não existe, aquilo que pode ser considerado como nada, isso, por sua vez, não pode ser pensado, né? Não pode ser apropriado pelo pensamento, né? Então, por conta aí, essa noção da unidade das coisas, né? Uma outra questão do Parmênides, né? Que a gente vai encontrar ali em grande medida também na filosofia platônica, essa ideia de não se recorrer aos sentidos para compreender a realidade, né? Porque, segundo o Parmênides, os sentidos eles não são confiáveis, né? Os sentidos seriam meios ilusórios, né? E acabam impondo essa esfera aí das opiniões e das aparências, né? Ao espírito, né? E por sua vez deturpando a realidade, né? Portanto, os sentidos teriam a capacidade somente, né, de trazer esse espectro aí da aparência da realidade, mas não a apropriação da própria realidade, né? O Parmênides, né, vai trazer outras ideias aqui interessantes que a gente vai poder confirmar lá com o seu discípulo, né, o Zenão de Eleia. Então, por exemplo, o Parmênides nega a possibilidade do movimento, né? Então ele afirma que essa sensação que a gente tem do movimento seria uma mera ilusão, né? Porque essa questão do movimento, ela seria um simples, né, um mero oferecimento aí dos sentidos, né? E dessa forma também ele acaba fazendo uma crítica aos Milésios, né? Ao Tales, ao Anaxágoras, né? Ao Anaxímenes. Então, se você observa ali, né, com cuidado os postulados, né, e também os feitos que eles realizaram,
gente pode afirmar que eram experimentalistas, né, ou empiristas, né, ou seja, eles estão preocupados em compreender essa realidade que é oferecida pelos sentidos, né? Enquanto aqui na escola de Eleia, né? Enquanto aqui entre os eleatas, eles estão preocupados com a busca da verdade a partir da esfera do pensamento e da razão, certo? Bom, o Zenão de Eleia, né? Que vai nascer ali no ano de 489 e vai morrer no ano de 430 a.C., né? Então ele foi conhecido por Parmênides e ele teve uma contribuição muito interessante, né? Então o papel do Zenão é ser uma espécie de polemista, né? Então ele vai pegar aí as teses de filósofos conhecidos e ele vai desenvolver uma técnica, né, de refutação, utilizando, né, princípios lógicos, onde ele faz demonstrações dessas teses, né, reduzindo essas teses a uma condição de absurdo, né? Então o Zenão em si ele vai construir muito pouco ali, né, de uma filosofia original, e o trabalho dele está relacionado principalmente a pensar, né, a partir de problemas lógicos, conceitos, né, como o espaço, né, como o tempo e como a extensão, e que a gente vai ver aqui, né, em algumas passagens, né, famosas da sua filosofia, que são conhecidos como paradoxos, né, de Zenão. Né? Então, a exemplo aí do teorema da flecha, né, o argumento da corrida entre Aquiles e a tartaruga, mas só a nível, né, aqui de informação, né, um outro dado importante, que é essa proposta do Zenão de tanto ser um polemista, né, mas uma das principais motivações que ele tinha era justamente essa de tentar provar os postulados do seu mestre, né, do Parmênides, né? Então o Parmênides, por exemplo, negava, né, o movimento, né? Ele acreditava que o movimento era uma ilusão. Nesse sentido, né, ele estaria com uma perspectiva de realidade ali oposta à de Heráclito. E o Zenão não só confirma as teses do Parmênides, como ele vai tentar demonstrar isso a partir, inclusive, de uma perspectiva matemática, né? Então, nesse slide aí que eu passei para vocês, a gente tem aqui uma figura, né, que exemplifica esse teorema da flecha de Aquiles. Não sei se eu vou conseguir ser claro, né, o suficiente aí, né, dentro dessa explicação aí matemática, geométrica, né, mas eu vou tentar. Mas a tese é o seguinte, né? Então, quando o arqueiro solta a flecha, né, e essa flecha vai em direção ao alvo, o que você tem aí, né? Você vai ter um percurso, né, um segmento de reta entre um ponto e outro, e o argumento do Zenão é o seguinte: ora, para que a flecha ela chegue no ponto final, primeiro ela vai passar pela metade do caminho, correto? Ora, para chegar à metade do caminho, ela vai precisar chegar à metade da metade do caminho, correto? Para chegar à metade da metade do caminho, né, ela vai precisar chegar na metade da metade da metade do caminho, né? Não sei se ficou claro, né? Vou ver se eu coloco alguma ilustração aqui para acompanhar esse áudio. Mas o fato é o seguinte, né? Então ele parte dessa ideia de que a flecha ela precisaria, como é uma necessidade, percorrer a metade do caminho, e ela fazendo isso aí ad infinitum, né? Ou seja, repetindo essa operação infinitamente. A tese de Parmênides é que essa flecha, de Parmênides não, do Zenão, né, é de que essa flecha não sairia do lugar, né?
Então, seja no plano intelectual, né, uma tese que me parece, né, que faz sentido, né, principalmente quando você julga isso a partir dos critérios das leis, né, da geometria, né? Mas no mundo sensível, né, se alguém lançar uma flecha em você, um objeto, saindo do ponto A e o ponto B, eu acho que, né, eu acho que é mais seguro você não levar muito a sério essa tese do Zenão, né? Mas ele vai trabalhar aí com, né, dentro da esfera, né, intelectual, racional, né? Esse processo também de negação disso que o Platão posteriormente vai chamar de mundo sensível, né, de movimento. Então o Zenão vai se filiar ao seu mestre, né, nesse sentido, né? Então, negação do movimento, e ele vai um pouco mais além, né, através dessas demonstrações aí, que são conhecidas, né, como os paradoxos de Zenão, e também ficou conhecido pelo fato de ser um polemista, né, de ser um refutador da tese de outros filósofos, certo? Bom, um outro pré-socrático, né, que a gente que vai trazer aqui, né, uma variação, né, dessa ideia de cosmos, né, dessa ideia de arqué, é um pensador que ficou conhecido como Empédocles de Agrigento, né, que nasce ali no ano de 492 a.C., morre no ano de 432, né? Então, o que o Empédocles, né, traz aí para essa contribuição dos pré-socráticos? Lembrando que a contribuição dos pré-socráticos no sentido de pensar, né, o universo, né, ou essa realidade da matéria, ou a física, né, ou a natureza, né? Então, o Empédocles traz a ideia de que nada é criado do nada, né? E nada é destruído definitivamente, né? Então, essa ideia de que os elementos, né, as coisas da natureza, elas estariam aí nessa condição de eternidade, né? Se é que a gente pode falar assim. Em relação à sua arqué, né? O que é arqué? Arqué, essa ideia, né? Essa crença que existia entre os pré-socráticos de que existe um elemento, né? Um princípio da realidade ou da natureza que é responsável, né? Gerador de todas as outras, né? E o Empédocles aqui ele vai acrescentar, né? Ele vai inovar aqui no sentido de que ele não pensa que esse princípio é somente uma coisa, né? Mas ele traz uma teoria de que tudo que existe no mundo é derivado do que ele chama de 4 raízes, né? 4 raízes fundamentais, que vai ser a água, a terra, o fogo e o ar, certo? Então ele acredita, né, de que tudo que existe na realidade, né, obviamente aí a gente pode dizer que é a realidade física, são derivados desses 4 princípios, né? Inclusive ele fala que essas 4 raízes é como se fossem as cores básicas, né, da paleta de um artista, né? Ou seja, da paleta de um artista no sentido de você ter ali 4 cores básicas e a partir da mistura dessas cores, né, você ir criando ali matizes diferentes, né? Ou seja, elementos diferentes a partir da união, da mistura dessas raízes aí fundamentais, né? Essa teoria ela vai ser posteriormente aceita por Aristóteles na sua física, né? O que é a física de Aristóteles? A física de Aristóteles são os textos, né, onde Aristóteles tratava sobre a natureza, né? Sobre a realidade natural, né? Sobre a geologia, sobre o movimento dos astros, né? Sobre a constituição da natureza. E o Aristóteles compra essa ideia do Empédocles, né? E ele acrescenta, né, salvo engano, depois eu posso dar uma confirmada aqui na pesquisa, né? Acrescenta mais um elemento que seria o éter,
né? Ou que ele chama de uma espécie de elemento supralunar, né? Não saberia explicar com profundidade, mas o fato é que essa teoria do Empédocles, né, ela fica bastante famosa, né? Principalmente pelo fato de ter sido, né, acomodada ali dentro do corpus aristotélico, né, dentro do corpo de ideias ali do Aristóteles, certo? Por último, né, para a gente fechar essa discussão, tem um outro pensador também que é muito importante dentro desse cenário dos pré-socráticos, né? E tem uma curiosidade dele, porque o Demócrito, ele nasce no ano de 460 a.C., né? E o Demócrito, por exemplo, é contemporâneo do Sócrates, né? Então, o que o Demócrito está fazendo ali dentro da categoria dos pré-socráticos, né? O Demócrito vai ser acomodado dentro dessa categoria dos pré-socráticos justamente pelo tema que ele estava investigando, né? Ou seja, essa tentativa de compreensão do universo, né? Então, o Demócrito, né, de Abdera, ele vai escrever uma obra que era chamada de Pequeno Sistema do Mundo, né? Que continha ali uma exposição bem abrangente sobre a origem do mundo, né? Sobre a gênese dos animais e também a história da cultura da humanidade, né? Então, o que se tem de referência aí do Demócrito, né, estava contido nessa obra. Mas a grande contribuição do Demócrito, ela vai girar em torno da teoria do átomo, né? Então, o Demócrito ali no século V, né, ou 4 antes de Cristo, ele tem ali uma intuição muito interessante, né? Então, quando se perguntava sobre qual que seria esse elemento aí fundador, gerador da realidade, gerador de todas as coisas, o Demócrito trazia uma resposta que é muito familiar, inclusive a vocês, né? Inclusive a todos nós, né, contemporâneos. Então, o Demócrito dizia que a realidade é composta por átomos, né? Então, a famosa teoria do átomo, né? E o que é o átomo em grego? O átomo em grego significa aquilo que não pode ser cortado, aquilo que não pode ser desenvolvido, né? Só trazendo uma observação aqui, para não ser injusto, né? Então, reza os manuais de que essa teoria do átomo não é assim, construída sozinha, não foi construída sozinha pelo Demócrito, né? Mas ela foi construída juntamente com o Leucipo, né? Que era o seu mestre, né? Então, para eles, né, os átomos são todos semelhantes enquanto substância, né? Mas eles diferem na forma, né? O que permite aí a dar origem a coisas distintas, né? Formadas pela matéria, né? Então você imagina assim, cara, no século 4, né? 3 antes de Cristo, o cara pensa o átomo, né? Sem uma comunidade científica, né? Sem instrumentos de pesquisa, né? De verificação ali sofisticados, e simplesmente ele, né, consegue trazer essa intuição aí que os pensadores, né, da química vão comprovar, né, cerca de 2 milênios aí depois desse momento aí do Demócrito. Mas uma outra coisa interessante do Demócrito, né, que é uma contribuição também bastante importante, é que ele é um dos primeiros homens, né, um dos primeiros pensadores a trazer uma concepção totalmente materialista do mundo, né? Então, quando se fala de uma concepção materialista do mundo, nós estamos falando da exclusão, né, da possibilidade de uma metafísica, né, de seres metafísicos, né, de deuses, né, estarem ali regendo, né, o mundo, mas essa concepção da realidade simplesmente a partir da matéria, né? E o Demócrito, inclusive,
vai influenciar outros grandes pensadores, como é o caso do Epicuro, né? Então o Epicuro vai construir a sua ética, né, e a sua teoria ali da eudaimonia, ou da felicidade, a partir dessa relação com as sensações, né? Esse mundo das sensações, né? Esse mundo dos sentidos, não necessariamente a primazia, né, de um mundo do espírito, um mundo transcendente, né? O Demócrito também vai influenciar um outro pensador que talvez vocês conheçam, né? Que é o Karl Marx, né? O Karl Marx, a sua tese de doutorado, né? Um dos seus trabalhos ali de juventude era sobre o Demócrito e essa concepção materialista do mundo, né? Essa concepção da realidade a partir do império somente da matéria, né? Excluindo aí, né, ou prescindindo de uma perspectiva metafísica, né, ou espiritual que estaria ali regendo a realidade, certo? Então, com isso, a gente termina essa questão aí sobre os pré-socráticos e na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre o mito, né? Só que o mito que eu vou trazer para vocês, a compreensão do mito, é o mito enquanto pensamento simbólico, né? Ou seja, o mito enquanto também uma forma de raciocínio ali, né, velada, que inclusive vai ser bastante explorado no século XX, né? Com ciência, principalmente no desenvolvimento de ciências aí como a psicanálise, né, e a antropologia. Então, com isso, a gente termina a nossa aula aqui, né? Forte abraço para vocês. Até a próxima e qualquer dúvida eu estou aí à disposição, tá certo? Muito obrigado e tchau para vocês aí.